a verdade, o caminho e a vida. Pois bem, minha gente, essas três coisas, três palavras, essas três frases que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, para que nós discirna. Se alguém não tiver o discernimento, peça o discernimento como está escrito na Sagrada Escritura, né? Se não tiver discernimento, peça a Deus o discernimento da palavra, né? Porque a palavra de Deus ela não pode ser, né? Que nem muitos estão fazendo aí, interpretando, né? Não pode ser interpretada, porque ela já é interpretada por si mesma, não precisa que ninguém interprete ela. O que precisa é ter o discernimento do que ela quer dizer, sobre as coisas, o tempo, né? E os mistérios de Deus, né? Que é isso que vem na palavra mistério, ao qual tem que ser discernido, porque mistério não se aprende em escola, né? Como nenhum. Mistério de Deus, mistério da vida, é somente mesmo Deus que pode nos revelar. E o que vai acontecer aqui, ou já está acontecendo, que eu estou fazendo esse trabalho no YouTube, é que antes era nas igrejas, as igrejas nunca aceitaram. Inclusive das Assembleias de Deus, o Mistério do Belém, de onde eu sou, né? Já 40, vai fazer 40 anos, se não for mais, né? De Assembleia de Deus, Mistério do Belém, e eu tenho andado né, algum estado aqui dentro do Brasil, né? Foi pouco, foi só Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Sergipe, né? E Sergipe, né? E até aqui não encontrei uma igreja que aceite essa verdade. E interessante que está escrito, né? Que quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Aí muitos estão confundindo, né? Tá lotado, esbarrotado de igrejas, de templos aí lotado, né? Falando o nome de Deus e lotado de pessoas, né? E é onde justifica, né? Os pregadores de sua sabedoria, suas artimanhas, justifica, né? Olha, pessoal, quem é de Deus ouve a palavra de Deus, tá vendo? Vocês estão aqui porque estão ouvindo a palavra de Deus. Isso é uma mentira, está ouvindo a palavra dele. Até que quando ele prega a palavra, ele vai lá e cita a palavra de Deus, né? Mas está escrito sobre isso, né? Na cadeira de Moisés está sentado os escribas e os fariseus, né? Ouvir o que ele diz, né? Praticar, né? O que ele diz, né? Mas não andar com as conformidades dele, né? Porque eles pregam, mas ele mesmo não pratica. Eles pregam, mas não pratica. E o Senhor fala, ouvi e nós praticamos, porque a palavra é verdadeira. Mas ele mesmo prega e ele mesmo não pratica. E é o que está lotado aí, está lotado. Até mesmo de onde eu sou, das Assembleias de Deus, hoje está acontecendo isso também, né? A palavra de Deus está ficando de lado. O que está vindo é doutrina de homem, né? É os conceitos dos homens, né? E todos os conceitos dos homens não sobem no conceito de Deus, jamais. Porque Deus está acima de todas as coisas. O caminhar de Deus está acima do nosso. O pensamento de Deus está acima do nosso. É o que está escrito. Amém? Pois bem, então, é o que o Senhor quer passar para nós sobre isso, né? Como eu falei, né? Se não tem sabedoria, peça a Deus. Se não tem discernimento de Deus, da palavra, peça o discernimento da palavra de Deus para discernir a palavra de Deus. Como eu vou repetindo, ela não pode ser interpretada o que está acontecendo. Isso é um grande pecado. Glória a Deus, aleluia. Pois bem, o caminho, a verdade e a vida. O que quer dizer o caminho? O caminho é uma estrada, né? Como uma vereda, por onde nos interiores a gente usa muito, né? Esse termo vereda, né? Aqueles caminhozinhos estreitos dentro da mata, né? Que a gente vai passando por ele para chegar em determinado lugar, né? E todas as veredas vai sempre sair, sempre vai, geralmente ela sempre vai atravessar uma estrada. Pois bem, mas aqui é no termo da estrada, né? O caminho, né? A estrada, o caminho direto, né? O caminho reto, sem as veredas, né? Pois bem, louvado seja Deus. Porque as veredas, na verdade, muitas vezes são os desvios. E a palavra fala para não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Então o caminho aqui está no sentido literalmente direto, né? Estrada, aquela estrada direto, né? Você não pode tomar jamais né, as veredas, né? E procurar sair para, né? Para encurtar ali, né? A estrada, né? Então você tem que ir, né? Não pode procurar outro meio, tem que ser direto. Então aqui está falando bem claro, né? Então o caminho é que leva ao conhecimento, né? De quem é Deus, é que vai levar ao conhecimento da doutrina, né? Dos preceitos, costume e tradição de Deus, né? E nesse caminho você vai conhecer tudo quanto é de Deus e vai sendo levado
ao sentido da esperança, o credo e a fé que Deus nos dá. Neste caminho. Nesse caminho vem tudo isso. Como também nesse caminho também, o Senhor que vai nos guiando e vai nos conduzindo, vai mostrando o que é certo e o que é errado. Aí ele vai mostrando o que é dele e o que não é dele. Aí ele vai mostrando os caminhos que não é dele e mostrando para a gente que aqui, o caminho que está com ele é o caminho certo, que não pode, nós não podemos desviar desse caminho, porque ele já está andando com ele nesse caminho. E não há outro caminho que leve à salvação, a não ser o caminho que Deus preparou para nós trilhar, né? Que é nós caminhar. Louvado seja Deus. Então, ele vai mostrando, não ande por aquele caminho, que aquele caminho ali está errado e vai levar à morte. Não ande por aquele outro também, porque ele está errado e vai levar para a morte. Por isso que está escrito, né? Não ir nem para a direita e nem para a esquerda, tá vendo? É justamente na estrada reta ali, ó. Onde está lá no final da estrada, está lá o que nos aguarda, né? Está lá, né? Está lá a mansão celestial, né? Está lá a vida eterna, está lá os céus, está lá tudo. E é onde Deus, caminhando, né, conosco ali, na pessoa de Cristo Jesus, para levar Ele mesmo. Porque Ele mesmo, Ele é o seu caminho. Então, Ele é o caminho. Então, Ele mesmo vai levando, vai nos conduzindo, vai nos guiando nesse caminho para onde Ele está, Ele mesmo, que é Deus. Louvado seja Deus, aleluia, né? Então, ali, o caminho é levando para essa escola, essa grande escola, né? A escola dos profetas, a escola de Deus. Aonde está ali a teologia de Deus, a ciência de Deus, né? Todo o ensinamento de Deus, tudo e quanto é de Deus está neste caminho e somos guiados neste caminho para essa grande escola que está ali movelmente ali, né? Aleluia, graças a Deus. Ela está ali movelmente ali conosco, ali está nos conduzindo e guiando. E nós já estamos já dentro da escola, ali aprendendo as coisas com ele. Né? E o caminho significa isso também, né? Louvado seja Deus, entendeu? Então veja bem. Então ele vai nos ensinando, e vai sempre mostrando para a gente que se a gente nunca largar o caminho, né, vai ter a coroa da justiça, vai ter os galardão, né, pelo aquilo que no caminho a gente vai fazendo, que é agradando a ele, né, que a gente vai fazendo isso é agradável a ele, que é obediência, que é obedecer. Então, na obediência, no caminho com ele, a gente vai sendo levado, conduzido, né, que é pelo Espírito Santo, né, que é como ele falou, que enviaria, e que é ele próprio também, que aí é uma coisa maravilhosa e muitos não falam sobre isso, né? Louvado seja Deus, né? Que ele mesmo disse, se eu não for, eu também não posso voltar. Deixou claro, eu vou enviar o Consolador, mas ele mesmo mostrou que é ele em espírito no meio da igreja. Louvado seja o Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. Então ali a gente está sendo conduzido para a esperança, né? uma esperança das coisas melhor, que é justamente a vida eterna, né? É para o caminho onde leva e guia a um hospital para a cura, que é ele próprio também, é a nossa cura, o hospital é tudo, glória a Deus, aleluia. Não estou dizendo que é pecado e ninguém ir ao hospital, porque eu também vou. Até porque eu tenho vários testemunhos sobre ir ao hospital e chega lá ser desenganado pelo médico e receber cura de Deus, né? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho esse testemunho, né? Como aqui na minha casa, filhos meus têm isso também, filho meu foi desenganado pela medicina, pelo homem, né? E o homem não mentiu coisa nenhuma, o homem falou a verdade. Quando o homem fala assim, não tem mais jeito, é porque não tem. Ele está falando a verdade. Aí ali, agora, o que é que acontece? Ali agora, nós temos que correr para Deus, porque Deus agora, como está acima de tudo, então a última palavra é dele. Ele não está chamando o homem de mentiroso, como muitos crentes falam aí. Está cheio de crentes dizendo que o médico é mentiroso, só vai dentro do hospital. O homem não é mentiroso, nesse termo, no sentido da medicina. Ele chegou ao ponto onde ele pôde fazer. O que ele não pôde mais, muitos até na sinceridade falam assim, é porque já aconteceu isso comigo também, eu sou testemunha disso. Olha, agora só Deus, eu fiz o que pude, agora a medicina não tem solução, só Deus. Então, muitos que acreditam em Deus, que existe Deus, fala isso. Isso que não acredita, aí fica só por isso mesmo. Ele fala que ele ali bate o martelo, não tem mais jeito, acabou. Pois bem, mas a última palavra é de Deus. Então esse caminho leva tudo isso, leva o caminho, né, para a felicidade, tanto ainda aqui nesse pouquinho de vida aqui, nessa peregrinação aqui na vida, dessa vida secular nossa aqui, nessa vida terrena, como para a vida vindoura, no futuro, a felicidade eterna, né? Essa felicidade aqui a gente recebe ela já para a eternidade, mas nós temos ela aqui também agora no termo momentâneo aqui, né, graças a Deus, que antes viver aqui. Então nós somos também felizes, bem felizes, porque temos aquele que é o padroeiro nosso,
padroeiro da nossa cidade onde moramos, seja lá onde for, bairro, né, povoado, seja lá onde for, ele é o padroeiro localmente ali onde está, da nossa vida, da nossa família, do nosso Brasil e do mundo. É o único padroeiro. Não existe outras coisas que possa dizer que é padroeiro. Existem muitas coisas inventadas pelos homens, ao qual, na verdade, não tem sentido nenhum, porque está escrito, né? Os padroeiros que a gente vê são pessoas pecadoras que morreu e outros feitos de mão de homem, feitos de barro, feitos de ferro, até mesmo de ouro, prata, seja lá como for. Mas isso não tem espírito, não tem nada. Então isso não pode ser padroeiro de ninguém. Isso não pode ser protetor de ninguém. Nosso protetor é Deus, é o Senhor Jeová, que na pessoa de Cristo veio e deixou claro isso. Aleluia. Pois bem. Então, esse aqui é o caminho. Eu estou no caminho, estou falando essas coisas porque eu estou no caminho. No caminho que está me ensinando e está me dando tudo isso. Então, esse é o caminho para a eternidade, esse é o caminho para tudo, para o conhecimento da verdade. Louvado seja Deus. Então, esse é o caminho que vai levar para isso, vai ser guiado para isso. E nisso ele também disse: eu sou a verdade. Então, está aqui o caminho que vai levando para a verdade. Agora, o que é verdade? Porque o caminho está como pedagogia, né? Uma coisa pedagoga, né? Que vai aprender, vai ensinar, né? Vai ensinar, vai andando com ele, vai aprendendo as coisas. E agora ele diz: eu sou a verdade. Então, o que é verdade? O que é verdade? Verdade, ela só pode ser comprovada quando ela é totalmente que vem aos nossos olhos, que nós enxergamos e comprovamos que aquilo é verdade. Quando ele fala que é verdade, isso não é uma fantasia. Isso não é simplesmente uma metáfora. Isso não é. É uma realidade. É a verdade mesmo, a verdadeira verdade. Ele está ali diante de nós. Aquele caminho que nós estamos conduzindo, então está mostrando que a verdade, porque ele está falando, está se comprovando. Ele está falando e nós estamos vendo ali o efeito da palavra, a eficácia da palavra. A gente está vendo ali no que ele está fazendo. Ó, eu sou a verdade, está aqui, ó, olha o que eu estou fazendo. Está vendo? Você viu o que eu fiz? Isso aqui é verdade. Só quem pode fazer isso aqui sou eu. Então, verdade é isso. Isso é que é verdade. Uma coisa que não se vê, uma coisa que não se vê, que está em espírito, é verdade só para Deus. Não é verdade para quem ele criou. A verdade para a criação, porque é criado, é só quando os olhos vê. Tem que entender isso. A verdade que existe, que não é mentirosa, é o próprio Deus. A verdade que é inventada pelos homens, ela tem que ser comprovada pelos olhos. E Deus, como é sábio, sabendo que nós somos humanos, nós nas condições humanas, temos que, na verdade, enxergar com esses olhos aqui, é esses olhos aqui, viu, meus irmãos? Não é uns olhos que inventa aí quando eu vinha pregando aí esses quase 40 anos nas assembleias, que os irmão, é o olho da fé, e eu, mas que olho da fé é esse? Aquele olho da fé, o olho da fé, mas cadê o olho da fé? Né? O olho da fé, não sabe nem responder. Não tem outro olho que seja esse aqui, e nesse aqui, na verdade, agora, ele vê as coisas por acreditar na palavra. Então ele tem fé, confia que a palavra é verdadeira. Então ele vai chegar com esse olho da fé, porque não é no sentido das coisas material, não é aquilo que o homem está me falando, que o homem está me mostrando, que eu fico cheio de dúvida, que me frustra, que me faz confusão. Não. É uma fé, por isso que a fé genuína, a fé que ele dá, que essa alta confiança nele, e ele provando que ele está dizendo é verdade, porque eu estou vendo. Eu estou vendo ali, estou constatando com meus olhos ali que eu estou vendo que é verdade. Eu estou vendo ele andando comigo e estou vendo as obras dele. Então meus olhos estão vendo, os olhos da fé significa isso. É aquilo que nos dá para acreditar, para confiar que é ele. E ele agora está provando também. Quando ele transformou água em vinho, ele fez, não foi a metáfora, foi ali uma coisa real. Foi uma realidade, foi provada ali a verdade para todo mundo. E as pessoas beberam o vinho. Beberam aquele vinho que era uma água, simplesmente uma água. E ele transformou. Então é verdade, os peixinhos ali multiplicados, os pão multiplicado e outras coisas mais, milagre. Ressuscitou os mortos, fez mudo falar, paralítico andar, surdo ouvir, cego enxergar. Isso foi tudo diante dos olhos da gente para ver. Agora o que significa os olhos da fé? Fé é agora acreditar naquilo que ele vai falar e que ele não está fazendo, que vai fazer um dia. Então é acreditar naquilo que não está vendo, que ele está mostrando ali falando com a gente e dizendo: olha, se tu me seguir e andar comigo, eu vou te dar isso. Mas ele não está dando naquele momento. Eu vou te dar.
Se tu andar nos meus caminhos e for perfeito, for santo como eu sou, e chegar até o final, eu vou te dar isso. Ao qual a verdade é a vida eterna. E aqui ainda na terra, aqui, a esperança que ele deu e promessa de muitas coisas. Então, a fé significa olho da fé, de acreditar pela fé, que é as coisas que não se vê, né? Que é as coisas que não vê, mas que é prometido, é justamente o que ele prometeu, e eu vou confiar que ele vai dar. Então, isso vai entrar a fé, como nas promessas de tudo, e também sobre quem é ele. Quem é ele? Porque visivelmente, materialmente, no sentido de agora, vai chegar lá agora. Isso eu ia falar agora, mas daqui a pouco eu falo. Então, o que acontece? Eu vou até fazer outro vídeo, porque não vai dar agora. Então, vou dar uma pausa, mas vai seguir. Aqui na verdade. O significado da verdade é isso. É que nós contrasta com nossos olhos. Não pode ser verdade aquilo que ninguém vê. Enquanto os olhos não vê, não pode ser verdade. Só que em Deus, a verdade é oculta, a verdade que ninguém vê, que ninguém está fora de Deus. Ninguém anda fora de Deus. Então é o próprio Deus que vem para dizer, está aqui eu, sou eu, tá vendo? Então, ele agora vai comprovar com os que ele fez, porque ele é perfeito, ele é fiel e justo. Então ele fez as obras para provar aos nossos olhos que ali está a verdade. Que ali está mostrando coisas ali que não tem ninguém que faça aquilo. Não existe em lugar nenhum, nem nas águas, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em lugar nenhum, obras que só Deus pode fazer. Então ali é provado no que ele faz para que a gente veja que é verdade. E essa verdade vai levando agora, com o olho da fé, como dizem, né? E é verdade, graças a Deus, esse olho da fé, glória a Deus, mas está aqui dentro, o olho da fé está aqui. Não é outro olho que o Neis prega por aí, não. Isso é mentira cabeluda, é coisa de quem não sabe o que diz e fica inventando coisa, né? E alguns que devem saber, que sabem, não ensina isso, porque se ele ensinar isso não vai dar dinheiro. Isso não dá dinheiro, entendeu? Isso dá prisão ou morte, como está escrito. É o que está na Bíblia. O que aguarda os verdadeiros cristãos é prisão ou morte. Não um negócio de plaquinha, disso, daquilo, outro, né? Uma taça, um troféu, como a gente vê muitos ganhando aí, plaquinha, os seus escritórios lá, né? Lá, sentar nos seus birôs e mostra por trás, né? Tudo quanto é de livros e mais livros, né? Troféu, plaquinha não sei de quê, cidadão não sei de quê, tal. Isso, tudo isso aí. Então, quem fala a verdade, não dá essas coisas. Não dá. Aqui, Doni, olha onde eu estou falando aqui. Vou repetir de novo aqui, ó. Olha o teto da minha casa aqui. Olha o meu jeito de falar. Olha o meu perfil. Olha como é que é. Tá vendo? São 40 anos de Assembleia de Deus. Eu não sou nada, ao contrário. O pastor lá ainda disse que eu. O pastor lá disse que eu tô no lugar errado quando eu fui falar com ele na terceira vez. Na terceira vez que eu fui conversar com ele, que foi a terceira, e talvez seja a última, quem sabe é Deus, não sei, se eu voltarei mais lá para falar com ele, que é o presidente das Assembleias de Deus, que agora, né, era o pai, agora é o filho. Então veja bem, né? Então, veja bem agora, quando eu estou falando assim, o das Assembleias sabe muito bem o que eu estou falando. O assembleano sabe muito bem de quem é que eu estou falando. Pois bem. Então, veja bem. Então, ele disse até que, quando a última vez que eu falei com ele, que eu falei com ele tudo isso de novo, que ele não acreditou, disse que eu estava no lugar errado. Falou que Jeremias não tem mais como ser usado com nem Jeremias, né, que isso passou, né? E aí tudo bem, depois o que segue em frente, o que eu falei com ele, é entre eu e ele. E se um dia ele chegar a ver aí esse vídeo aqui, ele vai relembrar isso aí, ele, o filho dele, vai relembrar, né? E tem um filho dele que na época estava estudando medicina, que hoje está nos Estados Unidos, né? Não sei se ainda está lá, está nos Estados Unidos, né? Pastoreando na igreja lá, que esse acreditou, quando eu falei ele que viu Jesus, isso acreditou, né? Que é o filho de caçula, entendeu? Esse acreditou que eu vi Jesus Cristo. Estava indo com um pastor na época lá, até que veio do Peru, para, né, falar com o pastor lá, com o pai dele. E eles até fizeram lá um ato maravilhoso, pediram para me orar, lá dentro da igreja, lá no Belenzinho, né? E ele acreditou, graças a Deus. Pois bem, e até ele me passou informações a respeito da igreja, coisa maravilhosa que para mim foi uma riqueza muito grande, em poucas palavras, que ele passou para mim sobre o significado das Assembleias de Deus, né? E sobre a obra. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Pois bem, então o que acontece? Então, verdade, estou aqui na verdade, né? Então, a verdade é isso aqui. A verdade é aquilo que se vê. O que não se vê só cabe a Deus. Só cabe a Deus. A verdade em Deus é uma coisa, e a verdade criada para a humanidade é outra coisa, é como a luz. A luz que se vê, né, a luz que se vê hoje, é a claridade do sol. Não tem outro fogo a não ser o sol. Quando inventa sols e mais sols aí, um bocado de coisa que inventa lá em cima lá, isso é tudo mentira da ciência.
Essa é a parte podre ao qual tem um vídeo aí que eu coloquei. É a parte podre da ciência, é a parte falsa, ao qual o apóstolo Paulo fala bem claro. Deixai essa falsa ciência, sai fora. Deixai essa falsa ciência. Apartai-vos da falsa ciência. Da falsa. Dessa falsa ciência. Não está falando da ciência toda dada ao homem, desde o princípio lá, quando Deus deu lá para Adão e Eva. Essa aí é a original. Né? Só que dessa original, como eu já falei, como toda ferramenta que é nos dada, nós podemos usar para o que é certo e o que é errado. Né? Nós faz coisas boas e faz coisas ruins com a mesma ferramenta. Né? Que nem uma faca, por exemplo, que eu usei já no vídeo que eu coloquei no YouTube. Que nem uma faca, por exemplo. Uma faca ela é de grande utilidade para serviço do homem, né? Tanto no sentido digamos, eu sou do interior, né? No interior a gente usa, ela chama peixeira, né? Não para matar ninguém, mas para alta defesa, né? Quando é necessário, e para cortar uma melancia no caminho, uma laranja, para uma manga, um caju, né? Cortar ali de repente uma vara, alguma coisa, né? Para muitas coisas, cortar uma corda, cortar um tecido, alguma coisa, né? Cortar uma lona, para tantas coisas ela serve. Mas de repente, para todos os benefícios que ela fez, de repente ela é usada para matar alguma coisa, para matar alguém, até mesmo alguém, entendeu? Então assim é a ciência também. A ciência que está no homem, ele usa com ele, ainda mais que não tem o temor de Deus e não crê em Deus, então vai usar para inventar mentira. Que o homem é filho de macaco, né? Que a vida foi originada de uma forma totalmente absurda, que não tem fundamento, né? E assim por diante. Pois bem, então aqui ainda estou na verdade, vou lá. Então a verdade é isso. A verdade que não se vê é somente mesmo cabe a Deus. E aquilo que está em Deus, quando Ele quer revelar, Ele revela. Está aqui aquilo que eu disse que era, mas vocês não viram. Agora chegou o tempo, você vai ver. Está aqui aquilo que eu falei. Amém? Então, isso é que é verdade. Eu vou parar por aqui e eu sigo depois. Eu falo assim, que é meu jeito, porque é como eu já quisesse falar tudo. Né? E eu bem sei que na verdade não é. Então, eu vou parar por aqui, depois continua. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.